gente, e aí, tudo bem? Olha só, eis quem surge, ressurge da luz, Marco Antônio Leite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem aí, ó. Marco Antônio, como vocês sabem, ginecologista, ele é do Hospital Albert Einstein, adoro falar Einstein, né, que é um dos hospitais mais importantes do país, referência aí no monte de tratamentos e tal. Marco Antônio é ginecologista, é obstetra, é meu ginecologista, mas só pra vocês saberem, tá, gente? Eu continuo pagando consulta, isso aqui não é troca de favor não, tá bom? Né? É isso aí. Então aqui eu tô trazendo ele porque o cara é muito bom mesmo, não é porque ele é meu ginecologista, não. Então olha só, como prometido, hoje nós vamos responder as perguntas dessas piradas que mandaram mensagens no Facebook, no YouTube, tirando dúvidas sobre aquela coisa horrível que todo mundo tem medo, que é a menopausa, né? Mas vamos encarar isso com frescor, com leveza, com tranquilidade. É inevitável, a gente pode amenizar alguns efeitos. E outra coisa, tem muita coisa boa para fazer, né? Aí na vida é que vai além disso, desses problemas. Tem muito recursos. Então vamos lá, vamos para não enrolar muito, porque senão eu vou falar o dia inteiro. Né? Então vamos lá, olha, são 11 perguntas, tá? Uma delas, a primeira, é a da Rosana Fábio, de São Paulo, aqui capital. E ela quer saber os remédios naturais que você, Marco Antônio, indica para amenizar os sintomas da menopausa. Remédios fitoterápicos e tal. O que você diz aí? Bom, eu trabalho com medicina antroposófica, além da medicina tradicional. Então, tem disponível em farmácia que vocês podem comprar. Tem da Veleda, que é a farmácia da medicina antroposófica. Tem Ansiodoro, com medicamento para ansiedade, que é muito bom, é a Avena Sativa. E tem Briófilo argentocultum, que é um medicamento que se utiliza para dar uma acalmada. Quer dizer, a menopausa é uma situação, é um momento da vida que as mulheres ficam muitas vezes tensas, até por conta de dormir mal, de ter fogacho. E o Briófilo é um medicamento que ajuda bastante para poder dormir melhor. Agora, tem uma coisa que se faz e não custa nada, que é chá de folha de amora. É melhor essa, hein? Chá de folha de amora, que pode se utilizar. Você passa em frente à moreira, pega um monte de folha e vai fazer chá. Né? E 2 xícaras por dia. Ela age como? Melhora bastante fogacho. Fogacho é aquele calorzão, aquele calorzão chato. Que a gente fica suada, né? Tal. É isso aí. E atrapalha o sono, né? Porque você tem isso e acorda no meio da noite com isso. E tem um monte de medicamentos disponíveis no mercado, feitos à base de plantas. Um deles é derivado de soja, por exemplo. As isoflavonas são substâncias derivadas... Isoflavonas. É o nome científico, tá, gente? Contém substâncias que melhoram esses mal-estares que a menopausa traz. Então, você pode encontrar na soja, você pode encontrar no trevo vermelho, que é o red clover, ou o trifólio pratense, que era uma substância que foi lançada aqui no Brasil há um bom tempo e depois desapareceu, mas são formuladas hoje em dia. Se encontra na internet isso. E você tem algumas ervas que você pode também lançar à mão. São vendidas também no mercado. Você lembra de alguma, assim, de ervas desse tipo? A mais comum é a Simicifuga racemosa, que é uma planta do hemisfério norte, que é muito utilizada, era muito utilizada há alguns séculos pelos índios americanos. Eles faziam medicação para poder tratar alguns distúrbios ginecológicos. E há uns 50 anos, mais ou menos... Sabedoria, né, gente? Sabedoria. Há uns 50 anos, os alemães começaram a utilizar para tratamento de TPM, cólica menstrual e também dos distúrbios da menopausa. Então, assim, depois a gente vai pôr uns nomes aqui. Conforme o Marco Antônio falou aqui, a Paty, que é a pessoa que faz a arte aqui do Pirações, ela vai colocar esses nomes por extenso para vocês anotarem, tá bom? Mas, assim, quem não tem produtos da Veleda, esses medicamentos que você falou, tem de outros laboratórios? Tem. Laboratórios fitoterápicos? Se você for na internet, se você for... se vende livremente isso, facilmente... se encontra facilmente no mercado. Tem algumas ervas também chinesas, tipo Dong Quai, você tem ginseng, ginkgo biloba, que são medicações também utilizadas para isso, cada uma com uma função específica, umas para memória, outras para fogacho também. Agora, precisa lembrar também uma coisa, nunca deixem, isso é muito importante, de informar seu médico, e não deem pouca importância a isso,
que vocês estão tomando esse tipo de medicamento quando forem fazer uma cirurgia, sobretudo, porque elas não são desprovidas de efeito colateral. Então, Tipo tanto o o quê? ginseng quanto o ginkgo biloba, por exemplo, e o donquai, eles interferem na coagulação do sangue. Ah, então para quem vai fazer cirurgia, a questão Tá. do sangue e da Isso coagulação é é muito fundamental, hein, importante. gente? Então, isso é... Fica a dica aí, né? Muito Cuidado. importante. Tem que passar as informações pro seu médico, não dá para fazer esse tipo de coisa sem avisar os médicos, tá bom? Aí você também tem alcaçuz, sálvia, óleo de prímula, são outras plantinhas que você pode utilizar para melhorar esses sintomas. Ah, bacana aí, bastante opção, né? Bastante Vou opção. correr atrás aí também. Olha só, e agora a Divânia Maria de Almeida Ribeiro, lá de Goiânia, lá do Planalto Central, lá perto da minha terra, Cidade Brasília. gostosa, né? Quente, mas é legal, bacana. Olha só, a Divânia, ela retirou o útero quando ela tinha um pouco mais de 30 anos. E não teve nenhum sintoma na época, né? Agora, aos 55 anos, ela tá sentindo vários sintomas da pré-menopausa. Isso acontece mesmo? É normal? É normal. A Edna tinha me passado essa pergunta antes, eu até separei aqui uma figura para mostrar para você. A gente Divânia. vai tentar mostrar aqui, tá, gente? A gente não é muito tecnológico, mas olha só. Olha aqui, ó. Esse outro lado, Marco Antônio. Só mais. É improviso, tá? tá? É improviso. Acho que você tem que tirar de você e pôr aqui do meu lado. Aqui do meu lado. Assim, ó. Deixa eu te mostrar, deixa eu ajudar você. Pode. É melhor, Ok. é melhor assim. Tá bom, sim? Nós estamos distante da Rede Globo, né? Então, ok. Mas vamos com o que tem. Isso aqui é útero, ó. Aqui é tuba. São as trompas, As né? trompas, antigamente conhecidas por trompas. Aqui é ovário, aqui é ovário. Quando a gente faz uma esterectomia, a gente tira isto aqui, ó. Só o útero. E mantém os ovários. Atualmente a gente também tira as tubas na esterectomia. E mantém ovários. Os seus hormônios são produzidos aqui, Nos ovários. nos ovários. Então toda a função hormonal, ela continua sendo produzida mesmo você fazendo uma esterectomia. Por isso é que você manteve os seus hormônios sendo produzidos normalmente. E Viu, só Giovanni? agora que você, com a produção diminuída, veio a ter sintoma. Viu, Divânia? É isso aí. A Divânia e outras mulheres que já passaram por isso. Agora vamos para a Sandra Helena, que é de Capelinha, uma cidade mineira, que tem 58 anos. Não a cidade, a Sandra Helena. A Sandra Helena. A Sandra Helena, Capelinha deve ter bem mais do que 58 anos. Ela retirou o útero há 10 anos, não menstrua há um tempão. Mas no último ano começou a sentir uma queimação nos pés, que sobe até os joelhos, mais ou menos. Ela já procurou um angiologista, né, que é especialista em vasos, essas coisas. E ele disse que não havia nenhuma relação com varizes. Tá. Pode ser algum sintoma da menopausa? Até pode, mas esses sintomas, tipo formigamento ou queimação, eles frequentemente são relacionados a outras coisas também, não só menos menopausa. É para saber se não tem alguma alteração da coluna, alguma alteração osteomuscular, falta de vitamina B12, B6, B3. Então o ideal é que ela procure que tipo de especialista? Ela já foi numa angiologista que disse que não é varize. Ou procuraria outro angiologista? Não, eu iria talvez a um ortopedista ou inicialmente um reumatologista? clínico, um clínico. Um bom clínico talvez consiga fazer uma boa triagem em relação a isso. Os exames fundamentais nesse caso são o quê? Exames de... Eu faria uma dosagem de vitamina e eventualmente fazer alguma pesquisa ortopédica, né? Certo. Tem ver se não tem alguma coisa ligada ao calcânio. O que é isso, calcânio? Calcânio é calcanhar. Ah, calcânio, calcanhar, entendi. Tá. Beleza. Também, né? O médico gosta de falar umas palavras difíceis que ninguém sabe, né? Mas vamos lá. A Adriana Freyer, ela é brasileira e mora na cidade de Marietta, no estado da Geórgia, Estados Unidos. Geórgia. A internet é muito boa, né? A nossa amiga Adriana tá lá nos Estados Unidos longe. e tá aqui vendo. E ela disse que os médicos lá, eles não têm esse approach, sabe? Essa pegada assim, de bater esse papo mais assim, relaxado e tal. E aí ela apelou por pirações, tá vendo? Então ela conta que foi mãe aos 40 anos, que nem eu. E desde então não menstruou mais. Não, só que eu menstruei, tá? Continuo menstruando. Ela está bem, sem sintomas, mas as amigas vivem dizendo que ela precisa fazer reposição hormonal. Por que a pessoa gosta tanto de reposição hormonal, né?
Bem, o que você tem a dizer para ela e para tantas outras mulheres, Marco Antônio, que não tem nenhum sintoma e que chegam na menopausa assim, na boa, as sortudas. Em resumo, aquelas mulheres que não têm nenhum sintoma. Bom, então, aproveitar que eu estou aqui conversando com o pessoal aí nos Estados Unidos. Oi para vocês, oi para Adriana, oi para Alessandra Linhares Ferreira, minha querida amiga e cliente, que mora em Atlanta, tá longe, e a gente sempre tem contato. Adriana, é o seguinte, eu não sei se você está na menopausa, eu não sei quanto tempo faz que você teve nenê, seria uma coisa importante saber. E uma das perguntas que eu me faço será que você não tem alguma outra coisinha que está deixando sua menstruação não descer? Algum distúrbio de tireoide? Será que você está na menopausa mesmo? Eu tive um caso na vida, estou com 37 anos de formado. 37? Tu tá velho pra caramba, hein? Eu tô velho. Tá velho. Já passou da minha idade. Já, isso aqui já tá na terceira idade. Mas tudo bem, vamos lá. Eu tô com 61 e 30, eu me formei em 79, eu vou fazer 38 agora de formado. Tive um caso só de uma paciente, teve gêmeos, que eu até demorei para fazer diagnóstico, fiquei sabendo muito tempo depois que ela estava na menopausa, porque eu não pensei em menopausa no caso dessa moça, porque foi a única que eu tive na vida, porque foi logo em seguida ao parto, ela não menstruou mais. Então não é uma... E era menopausa mesmo? Era menopausa. O que o Marco está dizendo, em outras palavras, é que não é muito comum isso acontecer. Na verdade, na história dele... Na minha história foi uma situação só, fiquei sabendo só depois. Então, seria importante saber, é uma pergunta que eu não consigo responder direito, porque me faltam dados, né? Eu não sei a idade dela, desculpa aí, eu não perguntei a sua idade, tá? Mas assim... Até podemos, depois, eventualmente, se quiser mandar para a Edna, eu posso concluir essa resposta offline, por exemplo. Mas seria importante procurar alguma outra coisa. Eu imagino que você deva ter médico aí, mas alguns distúrbios de tireoide, alguma prolactina aumentada é uma coisa que pode dar uma amenorreia. E faltar menstruação se chama amenorreia. São muitas as causas de amenorreia. Sem que você tenha obrigatoriamente entrado na menopausa. E o fato de não ter sintoma é um dado. É um dado importante, porque as mulheres que entram na menopausa efetivamente aos 40 anos, elas costumam ter sintomas. Então é isso aí. São mulheres jovens, né? Adriana, aí no caso, mas assim, não é a reposição hormonal que vai resolver a sua questão, não, que não é uma questão, se for só que você entrou na menopausa, ótimo, você não tem sintoma nenhum. Mas, de qualquer forma, você tem que investigar isso que o Marco Antônio falou, porque pode não ser a menopausa, você pode estar com algum problema hormonal, não vou ficar repetindo aqui, mas é isso. E depois tem outra coisa, menopausa aos 40 anos, é raro também. Além de ser incomum, traz um envelhecimento muito precoce. Então, as mulheres que entram na menopausa nessa faixa etária, eu acho que tem que fazer reposição. Mas aí tem que ver se é a menopausa médica, mesmo, né? É uma coisa médica. Mas a primeira coisa é menopausa? E não tem aqueles problemas, aquelas doenças, tipo pressão alta, problema cardíaco, porque para fazer reposição hormonal você tem que ver isso também. Sim, não. Condição médica é fundamental para a gente pensar nisso. Beleza, a gente complicou mais do que, né? Mas tudo bem, é isso mesmo, Adriana. Agora vamos lá, Perpétua Forte, que é lá de Caucaia, no Ceará. Eita, terra boa. Olha, ela pergunta se náuseas e vômitos podem ser sintomas de menopausa. Não é de gravidez. Puxa vida, náusea e vômito é sintoma de uma dezena de doenças. Né? Eu acho que de menopausa eu não pensaria em menopausa. Talvez a última coisa que eu pensaria seria menopausa. Então, não é menopausa, não deve ser. Bem, agora vamos lá para a Damiana Santos. Ela é de São Paulo, aqui, nossa vizinha, aqui em São Paulo. Ela pergunta se a menopausa pode causar dor na vagina. Pode. Como assim? Gente, como assim, Marco Antônio? Menopausa é uma condição de falta de hormônio. Falta de hormônio feminino. Quando a menina entra na menarca, quer dizer, tem a menarca, ela começa a produzir hormônio, já começou a produzir um tempo antes. Menarca é a primeira menstruação. É a primeira menstruação. Ela teve a sua vagina que cresceu, que lubrificou, e agora, na menopausa, ela tem uma vagina que seca e que encurta. E esse ressecamento, ele
é como se fosse um galho de árvore, um tronco de árvore que seca também. É a mesma coisa. Esse ressecamento, ele leva a um processo de dor, muitas vezes. É muito desagradável a sensação de ressecamento. Sabe quando a gente está com a boca ressecada, que resseca o canto? É a mesma coisa. Você começa a ter aquele desconforto. Aliás, é até um pouco pior. A gente, quando faz exame ginecológico numa mulher que está na menopausa, na pós-menopausa há alguns anos, a gente percebe que a vagina está bem seca e muitas vezes bem curta e estreita. Então, o exame que você faz é feito com espéculo de virgem. Porque aquele aparelhinho... Fica virgem de novo. Mas, fica virgem de novo, que a gente usa para fazer coleta de Papa Nicolau, para fazer o exame, para poder olhar lá dentro. É um aparelho que eu prefiro utilizar, o aparelho de virgem. Com muito lubrificante, porque fica praticamente impossível você conseguir entrar. Então, na hora que você vai transar, que você vai ter relação sexual, a melhor coisa, então, nesse caso, é usar um lubrificante, né? Sim, para quem não faz reposição, é importante usar um lubrificante. Certo. E resolve, viu, gente? É super... As camisinhas já vêm com lubrificante, algumas e tal, então faz parte, né? Tem mulheres que vão usar o lubrificante diariamente ou então semanalmente, 2, 3 vezes por semana. Tem alguns que têm hormônio, são lubrificantes com hormônio local de não absorção sistêmica, quer dizer, não vai para o resto do corpo, atua só localmente. Esse é melhor. Tem alguns então, recursos né? bem legais que melhoram bastante esse tipo de desconforto. Experimenta isso primeiro, né, Adelina? Não é a Adelina, é a Damiana, desculpa. Damiana. Isso com orientação médica também, viu, Damiana? Se tiver hormônio, né? Até porque, assim, tem algumas causas de dor vaginal ligadas à menopausa que precisam ser acompanhadas, tá? Por que, Marco Antônio? Porque algumas delas, sobretudo na área externa, na vulva, na área externa, podem virar uma lesão pré-cancerosa. Pode virar, não um HPV, mas mas um vírus... Não vírus, são alterações da pele ligadas a ressecamento e que que podem eventualmente virar um câncer. Evoluem para isso, Podem. Tanta fricção, a coisa toda, tudo isso causa uma feridinha, e essa feridinha pode evoluir e tal, então tem que tomar cuidadinho, tem que tomar cuidado. Vamos nessa, né, gente? E olha só, a Adelina Silva de Campina Grande, Paraíba, terra da minha família do sertão lá de Pombal. Gostosa. Pois Campina Grande tem... Patos. Patos é bem no sertão, é perto de Pombal. É no sertão. Isso, agora Campina Grande é onde que briga ali com Caruaru, quem tem o maior São João do mundo. É uma terra muito boa. Eles competem com João Pessoa. E tem um povo uma coisa muito assim. bacana lá. Paraíba. Você sabe que eu passei uma situação bem ridícula em Patos? Eu era jovem, eu estava na faculdade e fui aplicar um concurso de vestibular lá em Patos. Vestibular não, perdão, era um concurso da Caixa Econômica. Eu fazia um bico na Fundação Carlos Chagas. Eu fui e tomei, acho que 2 horas de sol na piscina. Eu estava cansado, queria tomar sol. Eu saí, assim, metade vermelho e metade branco. É uma coisa muito ridícula. É um cara que foi aplicar a prova que era metade positivo e metade negativo. Exatamente. Verdadeiro ou falso? Uma coisa muito ridícula. E eu fiquei assim, quando eu cheguei em São Paulo, ninguém entendeu nada. Mas tudo bem. Olha só, mas a Adelina Silva, ela é de Campina Grande, ela diz o seguinte, diz que ela tem muita infecção urinária. O que pode evitar isso? É algo horrível, né? Porque realmente, infecção urinária, eu sei porque eu também tenho bastante, tá bom? Não é só você não, vai lá. Então, a cistite na pós-menopausa é muito comum. Aliás, acabei de atender uma senhora exatamente nessa situação. Faz meia hora que ela saiu daqui. E o que faz, menino? Por quê? Pelo mesmo motivo que essa senhora tem esse ressecamento vaginal, a infecção urinária também acompanha a pós-menopausa, para quem não faz reposição hormonal. Você tem uma diminuição do pH, uma alteração no pH, ele diminui a acidez. Acidez da urina. Acidez da urina e da vagina. Porque é uma coisa só, o ambiente muda como um todo. Apesar de serem saidinhas ou entradinhas diferentes, elas são muito muito próximas, muito próximo. Tá ali dentro. É muito próximo. Você tem desaparecimento dos lactobacilos que protegem a vagina, você tem mudança nessa flora, você tem bactérias patogênicas, quer dizer, bactérias que são mais agressivas predominando. E como a uretra da mulher é muito curtinha, fica muito fácil para elas crescerem dentro da bexiga, né? Na uretra e na bexiga. Então é o seguinte, quer ver? Eu vou fazer uma recomendação que o Marco Antônio me falou como prevenção, que é o tal do cranberry.
que é uma fruta que não tem no Brasil, é uma fruta mais do hemisfério norte, lá pro lado mais frio dos Estados Unidos, Canadá, por ali, Europa também, obviamente, e a gente encontra cápsulas, e ela ajuda a prevenir. Tem uma marca já brasileira, que eu até, porque esse você compra nos Estados Unidos as cápsulas, mas tem uma chamada Berry Crumb, que é cranberry ao contrário, Berry Crumb. Eu tô dando o nome porque eu tô usando, tá? Não sei se vai adiantar muito, mas o cranberry, quando eu usei, realmente prevenia bastante. Tem suco de cranberry também. Tem suco, é ruim pra caramba, mas é fato, tá? Ajuda, tá? Então vamos lá, Vilma Cardoso, que eu acho que não vai... Já tem 20 minutos o nosso vídeo, mas tudo bem. Tudo isso? Vilma Cardoso, que não deu pra saber de onde ela é, tá? Ela tem 50 anos e há 20 anos ela fez quimioterapia por causa de uma mola parcial hidatiforme. O que é isso? E ela tem tido muito candidíase e pergunta se pode fazer reposição hormonal. A questão aqui acha saber se uma mulher que fez quimioterapia pode fazer reposição hormonal. Então, mole datiforme é uma condição em que essa mulher engravida não tem, na grande maioria das vezes, não tem embrião. E a placenta começa a crescer enlouquecidamente. Ela cresce. Mas cresce sem embrião lá dentro? Sem embrião. Sem feto. Sem feto. E ela começa a produzir umas vesículas como se fossem cachinhos de uva. E eles começam a ser eliminados junto com o sangramento, eliminados via vaginal. E você tem que tirar isso. Né? E às vezes ela tende a crescer e invadir a parede uterina. Isso até pode virar um câncer, inclusive. É raro, felizmente, né? Mas pode virar um câncer. Então o que você tem que fazer? Você tem que esvaziar isso e por vezes você tem que fazer quimioterapia. Só que essa quimioterapia é um pouco diferente da quimioterapia que se tem que fazer no caso de um câncer de mama, por exemplo, que tem dependência de hormônio feminino. Então essa quimioterapia que nós estamos falando aqui não é a mesma quimioterapia de um hormônio feminino ou para uma doença tipo de mama ou de um ovário, em que você tem restrição aos hormônios femininos. Tá. A reposição hormonal, como por um câncer exemplo. de endométrio, por exemplo, você não pode nem pensar em estrogênio. Uhum. Então, no caso dela, ela pode fazer reposição hormonal sem nenhum problema. Viu, né? É diferente, tá? Então... E a candidíase fica facilitada pela própria menopausa também. Bom. Por essa queda de defesa local. E a Cleide Gama, de São Vicente, São Paulo, aqui perto, tirou um dos ovários e depois de um tempo passou a fazer reposição com um medicamento chamado Avadem. Quando ela para de tomar o remédio, a menstruação desce e junto com ela os sintomas da menopausa. O que você aconselharia nesse caso? Ela está fazendo acompanhamento médico, né? É difícil, né? É difícil falar quando a pessoa já está fazendo um tratamento, ele se meter no meio do tratamento, eu não posso né? meter o bedelho aí, porque fica feio fazer isso. É uma questão ética, gente. Você tem que falar com o seu médico mesmo, viu, Vilma? Vilma não, Cleide. De qualquer maneira é normal, porque o Avadem é um medicamento para você tomar continuamente e sempre que você parar, você vai menstruar. É normal. É isso. Agora a Isabel Aparecida, de Mira Estrela, é uma cidade aqui do interior de São Paulo. Ela pergunta se ela pode usar remédio à base de soja, que é aqueles que você recomendou como, né, fitoterápicos, para os efeitos dos sintomas da menopausa, tendo hipotiroidismo. Pode, não tem problema nenhum. Aí, o hipotiroidismo é importante que seja acompanhado e corrigido, né? Sempre. Tireoide hoje em dia é um dos órgãos que mais adoece. Curiosamente, as mulheres são muito afetadas, 9 mulheres para um homem. Não se sabe ainda por que isso acontece, mas é muito frequente. E quem não cuida de hipotiroidismo fica, de fato, muito mais lento no pensamento, no agir. É como se você ficasse sem combustível. Você fica sem combustível, literalmente. Que coisa, eu não sabia que era tanto assim, não. É muito importante. Tanto é que é um dos exames que a gente faz nos periódicos, né? A cada ano você faz aquela lista de exames que você tem que ver. E essa questão, como é que chama? É T4? Não é isso não. Esquece, não é T4 não. Como é que T4, é? Tá é certo. T4, aquele T2, T4, não sei o que lá. O TSH. Então, o TSH é o que baliza a gente para saber se uma mulher está ou não pode estar ou não com problema de tireoide. Então é isso, né? Tá dentro daquela escala, daquela listinha de exames periódicos que a gente tem que fazer. Assim, você tira um sanguinho ali, um negocinho, e ali vão várias coisas que vão sendo analisadas. Então não são vários exames, mas na verdade não são vários exames. São vários exames pro laboratório que vai ter que analisar aquilo, né? Agora, Marco Antônio, a pergunta que não quer calar, que várias mulheres fizeram e que a gente tá preparada psicologicamente para sua resposta, ou não?
diria Caetano Veloso. Ou não. Marco Antônio, quando passa todos esses sintomas, porque assim, tem a pré-menopausa, aí tem a menopausa, que como você nos explicou, a menstruação foi embora, mas tem gente que continua com os sintomas. E aí, é isso mesmo? Então, olha, de alteração menstrual, 90% das mulheres têm. 10%. Como assim alteração? Não entendi. Então, das mulheres que entram nessa fase, 90% dessas mulheres vão ter alteração menstrual, irregularidade. Parou de menstruar. E aí? 75% dessas mulheres vinha tendo alteração tipo calor, Sim, que é o que mais incomoda. Uhum. Né? É o que incomoda vocês aí. Muito. Um número grande de mulheres consegue ter diminuição desses sintomas em torno de 3 anos, 2 anos, algumas 1 ano. Outras ficam um tempo maior. Felizmente não são muitas, mas algumas chegam a ter 10 anos. Poucas, 10 anos depois que a menstruação foi embora, elas ainda continuam tendo esse sintoma. Considerando que elas não estão fazendo reposição hormonal, não estão fazendo nenhum tipo de tratamento. Ou não estão utilizando algum medicamento fitoterápico, né? Mas eu já vi mulheres que ficaram 20 anos com o sintoma. Nossa senhora, ninguém merece. Mas o negócio é cuidar mesmo, é prevenir, tomar esses... Prevenir não, né? Porque aí no caso você passa a usar a partir do momento que você começa a sentir as coisas. A gente viu que tem tanto recurso hoje em dia, né? É diferente do tempo da minha avó, por exemplo, que o único recurso que elas tinham era ficar se abanando. Era o que elas faziam, ficar se abanando, porque não tinha outra coisa para fazer. Pode ser até uma opção para fazer atividade física, pelo menos o braço. Fica... Ai, que horror. Ai, gente, é terrível isso. Terrível, o fato é isso, gente. Mas assim, como o Marco Antônio falou, é um número menor, né? Isso é mais assim, a maioria acaba depois de 2 anos, tarará, 1 ano, já não está sentindo mais muita coisa. Não está sentindo mais nada. Outras, infelizmente, parece que tem umas, assim, essas oscilações. E lembrar que não é só isso, né? Eu acho que essa falta de hormônio traz outras coisas muito importantes. Né? Traz alteração óssea, ou pode trazer alteração óssea, com rarefação dos ossos, pode trazer, por conta dessa história dos calores, um distúrbio de sono, pode trazer depressão, pode trazer alteração de humor, pode trazer mais uma série de coisas que precisam ser tratadas e cuidadas. Certo, gente, é isso. Sem falar na questão da sexualidade, né? Que frequentemente é algo que atrapalha muito a vida do casal e que, para os casais, para as mulheres que estão casadas, é um problema. Por isso que precisa procurar ajuda médica e é um momento em que as mulheres têm muita perda e que elas precisam ser muito acolhidas, muito cuidadas. Então, não se entreguem nessa fase. Cuidem-se. Isso aí. Obrigada, Marco Antônio. Ó, gente, o vídeo ficou gigante, mas eu acho que ele respondeu todas as perguntas. E daqui a um tempo a gente volta a falar nesse assunto, porque, afinal de contas, acho que na meia-idade essa é uma questão muito importante na vida da gente. Não é não, Marco Antônio? É importantíssimo, mas a gente tinha se proposto a fazer um vídeo de 10 minutos no máximo, lembra? Pois fizemos de 25. Você fala muito, Edna. Não, eu não sei. Talvez eu divida no meio esse vídeo. Você que fala pra caramba. Bem, gente, vamos lá. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo, tchau.